Bem-vindos a mais um episódio dos Guardiões da Retenção, o podcast para você que é empreendedor, empresário, principalmente de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e também aí do Centro-Oeste e do Brasil. E nós sempre iremos trazer pessoas extremamente qualificadas para conversar com vocês, dar insights, ideias poderosas para que você possa moldar o seu negócio e também educar também o que está acontecendo hoje com o mundo e com principalmente as tecnologias e o empreendedorismo, que toda hora tem um termo, algo novo, que é legal a gente conversar e principalmente interagir. Quero agradecer aqui, principalmente o nosso querido parceiro, amigo, conselheiro, Alexandre Cruz, que fez a indicação dessa pessoa poderosíssima que vai conversar com a gente aqui nesse episódio muito especial. Mas antes, eu quero me apresentar, meu nome é Arthur Maximiliano, sou o host aqui, a pessoa que vai apresentar esse episódio para vocês, tem apresentado dessa terceira temporada nossa. E hoje eu quero já deixar, antes que vocês comecem a vislumbrar esse episódio, esse poderoso episódio, já desce o like aí, já dê as 5 estrelinhas aí no Spotify, compartilha com os amigos e também siga aí a gente no YouTube, no Instagram e em outras redes sociais que forem necessárias aí para você acompanhar o conteúdo. E hoje trazemos aqui especialmente Fábio Feltrin, um grande parceiro da Retemax, um querido cliente, um querido parceiro que vem acompanhando aí a gente nessa trajetória empreendedora. Além do que grande empreendedor, empresário. Então eu quero que você se apresente, Fábio, para a galera aqui que está escutando a gente, os nossos ouvintes. Tá contigo, Fábio. Vamos lá. Boa tarde, meus amigos. Eu sou Fábio Feltrin, sou médico, tenho 46 anos, sou paranaense, nasci no norte do Paraná aí, mas já sou campograndense desde 92. Então lá já se vão aí 32 anos que eu tô aqui em Campo Grande, que é a cidade que eu adotei para trabalhar, para me formar, enfim, constituir família. E é isso. Hoje estou em Campo Grande. Sou anestesista, trabalho aí no grupo Asa Anestesia aqui na capital. Tem alguns trabalhinhos aí no interior do estado também como anestesista. E há quase 5 anos me meti aí a empreendedor, né? A gente fundou o Volan, que é uma startup, que nem dá mais para chamar de startup, porque é uma empresa que já está grande, que tem uma plataforma, um software para gestão dos nossos grupos aí de anestesia, né? Gestão de honorário, gestão de escalas médicas e tal. Então, essa é a minha trajetória por enquanto. A gente vai conversar mais do Volan, né, Fábio? Vamos entender mais quais que são as particularidades que o Volan hoje soluciona, né, na medicina. E hoje, especialmente, o nosso episódio é sobre gestão versus medicina, né, para a gente poder conversar um pouco desse assunto, mas principalmente da sua jornada empreendedora, né, entender a origem do Fábio, né, então, formação, né, como que chegou até o Asa, como que foi essa trajetória, o que levou a desenvolver também o Volan, que é muito legal. E aí, onde que entrou o Ale, né, o Alexandre, grande parceiro nosso, que também é legal a gente falar sobre ele, Claro. beleza? Mas, Fábio, fala da sua origem, Vamos lá. né? Você falou aí paranaense, né, tudo mais, mas campograndense, né, 32 anos. Mas fala aí um pouco como formação, como Então, que é tudo isso. como é que foi? Bom, vamos lá. Eu sou de 77, né? Então eu cresci aí. O nome da cidade específica é Marialva. Marialva, Marialva, é pertinho de Maringá. Então, todo mundo pertinho. conhece Maringá, eu falo mais Maringá. Mas aí estudei aí em Maringá até 91. Em 91, meu pai é do Banco do Brasil. Olha só. Então, ele mudava bastante, assim, nessa época, quando eu era moleque, né? E aí ele mudou para uma cidade chamada Santa Cruz do Monte Castelo, que fica quase no Paraná, quase divisa aqui com o Mato Grosso do Sul. A gente ficou ali um ano, voltamos para Maringá, e aí o meu pai, que sempre gostou do estado, ele tinha fazenda pro lado de cá e tal, lá na região de Coxinha, ele falou, pô, vamos tentar ir para Campo Grande. Ah, já tinha fazenda por aí? Ah, Tinha meu pai, mas era da família. meu pai e meu tio. Mas você vinha por aqui, Fábio, já na época? Minha, cara, a primeira vez que eu vim pro Mato Grosso do Sul, eu não vou Você saber. nasceu no ano da separação, não foi? Eu nasci no ano da Olha separação. só. Logo, um pouquinho depois que separou, né? Porque eu sou de novembro e a separação é de outubro. Não, legal, poxa. Então, no estado tinha uns 20 dias, mais ou menos, quando eu nasci. Bom, e aí o pai vinha, a gente vinha bastante, assim, pai vinha muito, né? Era doído pra ele, porque, pô, você pensa em 87, 88, 86.
porque as estradas já não são tão boas hoje. Já não são, né? Naquela época era um pouco pior e tal. Ele trabalhava até umas 3, o banco fechava às 3 da tarde, se eu não me engano. Ele pegava 3 da tarde, ele saía lá de Maringá, lá de Marialba, pegava o carro. Quantas horas, Fábio, na época, assim? Ué, cara, naquela época, Umas 10 horas? talvez umas 10, porque tinha que dar a volta lá por Pirapozinho, Presidente Epitácio, não tinha aqui a passagem de primavera Mas ainda. então, ou seja, passava por São Paulo primeiro. Estado de São Paulo aqui, aí É, ia por... isso. Nossa, mas Coxim fica lá, né? Aí entrava aqui, subia, saía lá em Bataguaçu, Nova Alvorada, que era distrito ainda de Campo Grande. Alvorada, Campo Grande, subia até Coxim. A fazenda era em Camapuã e Coxim. Aí, bom, fazer essas viagens era sofrido. Eu vim algumas vezes. A primeira vez que eu vim deve ter sido em 87, mais ou menos. Eu devia ter uns 10 anos, que aí eu sempre quis vir. Pai, me leve e tal, mas acho que uma viagem meio sofrida, assim. Aí ele me Fábio, trouxe. Feltrin também é origem italiana? Italiana. Eu sou Fábio Vinícius Benevenuto Feltrin, é italiano com italiano, né? Filha materna e paterna. Top. Cara, e nessa primeira viagem, o que eu lembro bem? Eu lembro bem de passar na ponte ali na ponte de Epitácio, que eu achei o máximo, que era uma ponte com 3 quilômetros de extensão. Hoje quem passa lá vê um mundaréu de água, né, por conta da represa de Primavera, mas não era assim. O rio já era muito grande, mas não era tudo isso. E logo depois da ponte, a gente parou na polícia para fazer algum tipo de fiscalização lá e eu tomei uma vacina de febre amarela. Uma das coisas que eu mais lembro nesse dia é tomar uma injeção na divisa do estado ali. Então eu fui recebido em Mato Grosso do Sul com a injeção. Nossa. E, bom, enfim, aí depois a gente fazia várias viagens, aí eu acho que o pai sempre gostou muito de Campo Grande e tentou uma transferência para cá que deu certo. Ele veio para cá, então a gente mudou para cá em 92. 92. 24 de julho de 92. Eu lembro bem da data porque é aniversário dele. E aí eu comecei aqui, comecei a estudar e, enfim, eu já estava nessa época no primeiro ano do segundo grau, 92. Eu estudei, era na MASSE, né? Estudei na MASSE, fiz o segundo ano lá, comecei a jogar vôlei e tal. O terceirão fui fazer em Maringá, porque minha irmã, ela estava no primeiro ano de Direito lá. Aí eu fui lá, fui morar junto com ela. E aí passei no vestibular, passei para Medicina. Foi engraçado. Aqui na Federal mesmo. Passei para Medicina. Eu fiz 3 inscrições para o vestibular. Eu fiz Medicina na Federal do Mato Grosso do Sul. Eu fiz Publicidade e Propaganda na Federal do Paraná. Caracas. E eu fiz Odonto na Estadual de Maringá. Aí, Joãozinho, aleatório, né? Total. E aí, o cara é shark, mas a aleatoriedade é grande, né? Fiz. Cara, e foi engraçado, porque eu gostava muito de publicidade, eu achava massa e tal. Mas você ainda acha, né, Acho. Fábio? Eu gosto. Acho que é até legal De gente, eu algo gosto. que a gente não falou também, que eu gostaria que você falasse, que é o senhor na medicina também. Não, O novo projeto. dá pra falar um pouco, né? Beleza? Aí fiz o vestibular, passei na Federal do Paraná. Esse lance de fazer medicina aqui foi engraçado, porque a molecada de hoje não sabe o que é viver numa época sem internet, né? A inscrição do vestibular, a gente preenchia, era um livrão, você preenchia tudo aquilo. Aí você tinha que ir no banco para pagar a inscrição. E eu tinha que levar aquele formulário de inscrição em algum lugar, tipo, autorizado. Não era não era no correio, por exemplo. E eu tava morando no Paraná, e aí eu ia levar, eu tinha que ir em Londrina levar. Olha só, não tinha nem Maringá, tinha que levar o formulário em Londrina, só fazer a inscrição da Federal do Mato Grosso do Sul. É. E aí meus pais estavam lá, meus avós moravam em Apucarana, que é uma cidade ali, uns 60 quilômetros, entre Maringá e Londrina. Nesse dia a gente estava lá na casa da avó e eu estava com dúvida se eu fazia inscrição aqui para medicina ou odonto. Porque eu tinha feito odonto em Maringá, tinha feito inscrição para. E o curso de odonto da Federal era muito bem avaliado. Da Federal, Aqui em da Federal do Mato Grosso,
É um dos pioneiros também, né? Algumas questões, né? Era muito bem avaliado. Eu lembro disso. O medicina não era tanto, não era top 10 assim, mas o curso de odonto era. E aí eu tinha 7 pessoas na casa, né? Era eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, minha avó, meu avô, enfim, 7 pessoas na casa naquele dia. Aí eu peguei quatro papelzinhos, escrevi 4 papelzinhos em medicina, 4 papelzinhos, escrevi odonto. Aí eu fui fazer, pedi para cada um tirar o que sobrou na minha mão. Medicina. Sobrou na minha mão medicina, eu fiz o xizinho da medicina e fiz questão de medicina. Mas Como definir a carreira aí? sim, a minha mãe é enfermeira, e a minha mãe ela fez o curso tarde, ela entrou na faculdade, eu já era grande, já devia ter, sei lá, seus 12, 13 anos, não, mais um pouco, uns 14 anos quando ela entrou na faculdade. Então eu acompanhei um pouco, ela tinha uns livros de anatomia que eu ficava olhando e tal, mas eu não tenho. Tem ela e tem meu tio, que é médico, o irmão dela, mas não tem ninguém muito próximo da família, assim, que é médico, entendeu? Aí foi quando eu decidi fazer medicina, assim, no papelzinho. Top. Fiz inscrição e tal. Aí eu passei no vestibular, não teve o vestibular de Maringá. E você se arrepende, Fábio, de escrever assim? Não, porque assim, eu comecei medicina, eu adorei o curso e tal. E logo no primeiro ano, acho que foi logo no primeiro ano de faculdade, aqui na Santa Casa tinha um estágio. Chamava estágio do centro cirúrgico. Você ia lá para ficar piruando no centro cirúrgico, assim, olhando cirurgia e tal. E acadêmicos, se eu não me engano, a partir do terceiro ano. Acho que era isso. E eu devia estar no segundo. Eu fui piruar um plantão com um colega meu, que estava no terceiro. A gente de vez em quando ia junto, assim, sabe? E aí eu fui lá no plantão do centro cirúrgico da Santa Casa e nisso ia entrar um paciente que era um menino, devia ser seus 8, 9 anos, e ele estava com um abscesso na perna, pus na perna, na coxa. E quando tinha essas cirurgias que tinha pus e tal, a gente chama de cirurgia contaminada. O que acontecia? O paciente entra na sala, fecha a porta e você não fica circulando de dentro para fora da sala. Fechou a porta, ninguém entra, ninguém sai. Aham. E aí eu entrei junto com eles para ver essa ortopedia e entrou um grande amigo meu, Miguel, do Ailib. O Miguel é anestesista até hoje e tal, mas ele era residente. E aí ele entrou para fazer anestesia. E o Miguel é gigante, grandão assim, imagina, era uma criança pequena. E no que estava fazendo anestesia ali, eu fiquei de fora, eu não entrei na cirurgia, eu fiquei só olhando. E aí o Miguel falou assim, ele fala desse jeito, né? Falou, tio, vem cá, me ajuda aqui. E ele me deu uma bolsa de ventilação na mão, de ventilar paciente. Ele falou, ventila aqui para mim um pouquinho enquanto eu, sei lá, aspiro uma droga, alguma coisa assim. E ele me ensinou, e eu fiquei ali ventilando a criança um pouquinho, 30 segundos, nem isso. Falei, puta, bacana esse troço, hein, cara. Legal isso. Então, medicina eu escolhi meio na aleatoriedade, mas anestesia eu decidi muito cedo e muito convicto. Olha, Assim, top. muito convicto. Eu entrei. Esse foi meu primeiro contato. No metade do terceiro ano, eu comecei a fazer um estágio em anestesia, fiz até o. Você acredita que é muito comum hoje os médicos terem dificuldade de escolher as áreas dele, Fábio, por causa das informações que hoje existem? Cara, Ou é mais fácil? Porque assim, você falou assim, eu sempre tive na minha mente que a anestesia... não, hoje é muito. Eu acho que hoje é mais difícil, porque tem uma diversidade maior e tem uma avalanche de informação muito maior, né? Uhum. Então, é um erro a gente achar que muita informação facilita a escolha, né? Olha só, basta ver quando a gente abre o Netflix e fica 15 minutos procurando o filme. Eu, pelo menos, a maioria das vezes, eu assisto um filme que eu já assisti, né? Vou ver de novo Harry Potter aqui. Não, isso tem sido muito comum em várias áreas, né, Fábio? Várias, não apenas aí se for de entretenimento, né, mas várias áreas da educação, gestão. Muitas das vezes a gente, vou para algo que que eu já conheço, né? De tanta informação que tem hoje, né? Fluxo de informação. Só caminhando que você no círculo, já conhece. teoricamente, que você acha que é seguro, né? O círculo de isso. Enfim, beleza. Terminei a faculdade em 2000 e a minha turma, ela foi bem avaliada, foi uma época que o MEC fez um provão lá, tudo, então a gente acho que fiz uma excelente formação. E em 2001 eu servi na Marinha. Que é assim, ó, você, quando eu me formei, só tinha a federal. Uhum. A minha turma entraram 48, mas se formaram 45. Desses, talvez uns 17 ou 18 eram meninas, né? Eram mulheres.
Então, como formava pouca gente no estado, pouco médico no estado, o exército pegava praticamente todos os homens. Não tinha muita conversa, entendeu? Para fazer serviço militar, porque eu não paguei serviço militar com 18 anos, Aham, e né? agora? Eu ia pagar o serviço militar. Uhum. Então, eles espalhavam a gente pelo estado inteiro. Qual era o temor? Ir para Forte Coimbra, que é aquele quartel que fica lá no Rio Paraguai. Putz, acho que para chegar é umas 2 horas e meia de barco, entendeu? Como eu era o mais novo da turma, a chance de eu cair em Forte Coimbra era grande, Nossa. entendeu? Aí o que eu fiz? Eu falei, não, eu sou voluntário, fui um dos poucos que marcou como voluntário para ir para Marinha. Aí eu pedi voluntário de Marinha e tal, para tentar escapar de Coimbra, e aí consegui. Olha só. É, a gente foi escolhido lá, foram 4 médicos daqui de Campo Grande que foram escolhidos para Marinha. Que top. Porque Marinha era dividida entre Campo Grande e o pessoal de Cuiabá. Dos 8, 4 anos de Campo Grande, 4 Cuiabá. E aí eu passei um ano, cara, foi muito bacana. Foi um dos anos mais legais, assim. Porque puta, muita coisa que você imagina, ó, eu, sei lá, fiz rapel de helicóptero, dei tiro embarcado, passei semana no meio do mato, acompanhando, né, o atendimento lá com Um ano inteiro, então. treinamento e tal. Atendi bastante paciente e tal, mas foi muito bacana Uhum. esse ano de Corumbá, sabe? Quando eu servi na Marinha. E aí, isso 2001, 2002 eu voltei para Campo Grande para fazer residência, né? Que eu tinha deixado a minha matrícula da residência trancada. Uhum. E aí comecei, em 2002 e 2003, a residência de anestesia, aqui na Santa Casa de Campo Grande. E aí tem uma coisa que é importante para minha trajetória, que é o seguinte. Hoje a residência de anestesia são 3 anos. Aham. A minha turma foi a última turma com 2 anos. Então, a partir do ano seguinte, mudou, Uhum. certo? E aí a gente começou a residência, uma residência em Campo Grande é espetacular, de boa, você não sabe, tem uma a gente faz muito, muito procedimento, ela não é tão teórica, mas é muita prática, a gente sai muito bem da residência. Uhum. Só que ao final desse ano, o pessoal do grupo de anestesia, né, que era o responsável pela residência e tal, que depois eu vim trabalhar, o que eles fizeram? Como ia mudar para 3 anos mesmo e tal, eles falaram o seguinte, cara, vamos inventar um terceiro ano de residência para eles, porque daí eles já vão estar formados mesmo, e eles continuam meio que trabalhando, Mão de obra, né? sem pagar nada, entendeu? Ou pagando muito pouco. Aham. Aí os caras viraram pra gente e falaram: o negócio é o seguinte, aqui agora é 3 anos. Se quiser entrar no grupo, tem que fazer o terceiro ano. Aqui. Entendeu? Aí eu falei, puta, sabe a sensação que você tá na São Silvestre? E aí a hora que você tá pra cruzar a linha, o cara fala assim, negão, mais uma volta aí. Tem mais um. Dá mais uma volta aí. É. A sensação foi essa. Aí fui, beleza, vamos fazer esse terceiro ano. Só que aí eu tive a oportunidade de fazer uma prova para residência de dor, que quem faz anestesia pode fazer tratamento de dor crônica. Eu fiz a prova, fui aprovado na Unesp de Botucatu. Aí eu fui para Botucatu, fiz um ano de dor. Então tem 2 anos de anestesia, 2002, 2003, e um ano de dor, que é 2004. Acabado dor, né? Terminei lá em Botucatu um ano, era um ano só de residência. Aí eu voltei para Campo Grande. Voltei para Campo Grande em 2005, comecei a trabalhar num grupo, né? Nesse grupo aqui da cidade. E aí é pau dentro, cara. Aí é pesado, muito plantão, Uhum. Aí começou de verdade, assim, o jogo, né? 70, 80 horas por semana. Olha bastante. Aí começou, exatamente, aí começou o jogo, entendeu? Uhum. No que eu tô trabalhando, tal, eu comecei a fazer muita anestesia pro Pedro Pegolo, que é cirurgião plástico na cidade, não. O Pedro tinha um movimento cirúrgico muito, muito, desde o início, um movimento muito forte, assim, sabe? Uhum. E eu fazia anestesia com ele lá na maternidade Cano Mariana, onde ele operava mais. Fazia muita anestesia pra ele. A maternidade. Minha mãe entendeu bastante, minha mãe entendeu bastante. E aí, nessa, cara, o Pedro, ele tinha muitas insatisfações com a parte de hotelaria, hospitalar, né, e tal, e ele tinha algumas insatisfações com a anestesia e tal.
E aí ele falou, pô, ô, Fábio, vou construir uma clínica para eu começar a operar na minha clínica e tal. O Pedro é muito criterioso. Uhum. Começar a ter ali o jeito dele de fazer as coisas. A clínica, de repente, que ia ter 2 salas cirúrgicas, aumentou para 3, o que era para ser, sei lá, dois andar, aumentou um terceiro andar, o que era para ser 6 leitos de internação, viraram 20 e tantos leitos de internação, virou um hospital, que é o Hospital Santa Marina, Ah, sim. entendeu? Que é o que o Pedro construiu na raça ali, né? O Santa Marina. Isso é top. É. Quando o hospital já estava do meio para o fim e tal, já estava nas perspectivas de começar a operar, ele me fez o convite. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte, eu entendo que o atendimento da anestesia, o atendimento no hospital tem que ser diferente e se você, eu não quero que seja o grupo daqui, entendeu? Se você quiser, tá contigo. Se não, eu vou trazer alguém de fora. Vou trazer alguém de São Paulo. E aí eu resolvi aceitar, entendeu? Uhum. Nessa eu resolvi aceitar. E aí a gente começou, nem chamava ASA, um serviço de anestesia. Uhum. É, E asa tem significado? tem, O- tem, vou te contar o significado daqui a pouco. Mas qual que é o lance do. Qual que é o lance? Depois que eu descobri o significado de volar, minha vida mudou. Qual que é o lance do ASA? Na residência, como eu fiquei parado 1 ano na Marinha, o pessoal que era 1 ano atrás de mim na medicina me alcançou, né? Então, na hora que a gente começou a residência, o pessoal me alcançou. E aí, da minha turma de residência, era o Sérgio Augusto, que era um colega meu que tinha servido com a gente na Marinha. Eu conheci ele, quer dizer, eu já conhecia, mas eu aumentei a amizade com ele lá em Corumbá. A Thaís, a Janice e o Paulo Henrique. E o Paulo era, sabe aquele tipo de cara que você meio que é um concorrentezinho, assim, na época do curso de medicina? Cara, e no que eu entrei a gente começou a fazer residência junto, o Paulo rapidamente virou meu melhor amigo. Mas mais do que melhor amigo, a gente tinha uma coisa ali, uma coisa de uma concorrência saudável, sabe? Era um querendo fazer anestesia melhor que o outro, um querendo trabalhar mais do que o outro, mostrar resultado e tal. Então, essa concorrência saudável dentro da residência fez o nosso padrão subir muito, entendeu? E aí, quando o Pedro me fez o convite para montar o serviço de anestesia dentro do Hospital Santa Marina, a primeira pessoa que eu pensei foi o Paulo, Uhum. entendeu? E aí eu chamei ele concordou com o desafio. A gente já conhecia o Pedro Barsante, que era um menino que, fala menino na época, né, porque estava dentro da residência, extremamente competente, que tinha ido, por coincidência, para a Marinha também. E aí a gente criou o ASA, montou o ASA. A primeira, eu saí, 4 pessoas, Fábio? começamos em 3, logo em seguida veio a Janice. Lembra da Janice, que era minha colega de residência? Aham. Ela foi morar em Corumbá, desculpa, ela foi morar em Amambai, porque Uhum. o marido dela era juiz. Ela ficou 6 anos lá em Amambai. E aí, no que a gente estava no ano de inauguração do ASA, ela voltou para Campo Grande e ela começou a trabalhar com a gente. Então, o quadro inicial mesmo assim, o Pedro e o Paulo. Uhum. E aí, logo em seguida, veio a Janice. E mais um pouquinho no final do ano veio o Luciano, que é o quadro original Então do são sócio. 5, assim. Uhum. Assim, ó, o Servan, que era o grupo que eu trabalhava, até então era o grupo único na cidade, né? Uhum. Eles dominavam a anestesia toda. Quando eu resolvo sair do Servan para montar o ASA, isso foi, eu dei a minha notícia de que eu ia sair do Servan no dia 27 de dezembro de 2011. A primeira anestesia do ASA foi no dia 16 de janeiro de 2012, entendeu? 6 de janeiro de É. 2000. Aí, isso começou eu e o Pedro. O Pedro estava voltando na Marinha, passou mais umas semanas, o Paulo veio. E logo em seguida a Janice. Então a Janice deve ter vindo em abril de 2012. E o Luciano vem em setembro de 2012. Então essa é a formação original. Que é a ASA. ASA dentro da anestesia é o seguinte: é, tem uma Sociedade Americana de Anestesia, American Society of Anesthesiology, ASA, Uhum. certo? A sociedade americana, ela criou uma classificação de risco para os pacientes, de Uhum. condição de saúde para cada paciente que você vai anestesiar, que vai de ASA 1 a ASA 6. ASA 1, paciente ASA 1, paciente ASA 2, entendeu? Por exemplo, nós somos paciente ASA 1, risco baixo. Sei lá, um
um hipertenso, asa 2. Um paciente que está com alguma doença descompensada, é um asa 3, entendeu? Aham. Então, dentro do mundo da anestesia e da cirurgia, essa expressão asa é muito conhecida, Ah, que legal. entendeu? Uhum. E aí, É um termo ali de qualificação, assim. é um termo de classificação Classificação. de risco do paciente. Classificação de risco. É. Então, asa 1, então o asa, a expressão asa é muito conhecida. E aí, quando a gente foi criar o serviço, aí Mas isso na medicina como um todo, Fábio, ou é só na área de anestesiologia? não, é uma classificação para paciente cirúrgico, tá? O asa é uma classificação para paciente cirúrgico, mas que ela é muito usada dentro da medicina. Todo médico sabe mais ou menos o que é um paciente asa 1, asa 2 e tal, entendeu? Principalmente na parte cirúrgica, os cirurgiões sabem. Então é um termo conhecido e tal, a gente falou, pô, o que vai ser o asa? Asa é a asa, serviço de anestesia, entendeu? O A do asa é o asa, asa, serviço de anestesia. No começo, como o hospital ele foi emplacando lentamente, principalmente na época que não tinha convênio, não tinha tinha pouca cirurgia, na verdade. A gente brincava que a asa era anestesista sem anestesia, porque a gente ficava bastante tempo parado, entendeu? Esse foi o começo do asa. O asa começa, cara, de verdade, assim, em 2012, mas engrenou mesmo em 2013, entendeu? No movimento de inauguração do Santa Marina, de hospital de novidade, sabe, tem aquela história de bastante entrevista, de vir gente querer saber o que é, blá, blá, blá. Um dia eu tava lá, na minha salinha, que eu tinha uma salinha sem fazer anestesia pra variar, porque tinha pouca. Um dia eu tava lá, veio o Zé Marques, Alas. festa de eventos, Aham. né? Grande Zé, já gravou episódio com a gente. Ele e o Djan. O Zé era muito conhecido na cidade, tinha lá o canal, Popstar. Popstar. tinha o canal Festas e Eventos, ele tinha o programa Festas e Eventos, que se não me engano era Bandeirantes, alguma coisa assim. E aí o Zé foi lá para falar com o Pedro sobre fazer algum tipo de publicidade, alguma coisa assim. Não lembro direito. Eu acho que ele foi levar o Alexandre, porque eles tinham acabado de montar a JustWorks. Ele foi levar o Alexandre para o Alexandre vender ou apresentar algum tipo de aplicativo para o Pegolo. Mais ou menos isso. E o Zé começou a falar com o Pedro e tal. O Pedro falou assim: ah, não, esse negócio de computador, de não sei o quê, é com o Fábio, fala com o Fábio. Eu era diretor clínico do Santa Marina. E aí nisso, tá, um dia eu cheguei lá na minha salinha lá no hospital, né, a salinha do ASA, tava o Alexandre e o Zé sentado no sofazinho, dentro da salinha, né? Eu já conheci o Zé, celebridade, né? Tal. Aí o Alexandre falou, não, ó, eu queria fazer um aplicativo pro Pedro, tal, ele podia falar com você, não sei o quê. Então eu conversei com o Alexandre um pouco e falei, cara, pro hospital não sei, não decido nada, mas sabe o que eu queria? Eu queria um aplicativozinho. Aplicativo, onde eu lançasse as anestesias que eu fiz e essa anestesia fosse para um servidor, para uma planilha, alguma coisa assim, para que eu acompanhasse o processo de recebimento dessa anestesia. Nossa, lá naquela época. 2012. Caracas. 2012, entendeu? O Asa nem tinha engrenado assim. Não, é na fase do anestesia sem anestesistas mesmo. O anestesista sem anestesia, entendeu? Aí o Alexandre falou, pô, legal, bacana e tal. Me deu um orçamento. Acho que era 30 pau na época, assim, 2012. O Asa não tinha dinheiro. O Asa não tinha nem anestesia, muito menos dinheiro. Uhum. Falei, puta, cara, não dá, nesse momento não dá, não sei o quê. E deixei assim, tipo, pra depois um pouco. Mas passado, eu não lembro exatamente, mas passado alguns meses, eu falei, cara, eu acredito muito nessa ideia. Isso tem muita chance de dar certo dentro, porque é você começar a controlar o que você está produzindo. Cara, os médicos não controlam. Não controlam. É uma minoria que sabe o quanto está produzindo e o que já Vai receberam. tá ganhando, É uma exatamente. minoria. Eu conto uma história que é assim, um dia eu era residente e eu estava na Santa Casa e aí eu fui fazer uma anestesia para drenagem de tórax. Eu entrei na sala, fiz anestesia lá, uma sedação, uma coisa muito rápida e tal, e aí você tem todo um registro da sua anestesia. Eu estava sentado no balcão registrando assim. Aí o cirurgião veio, rasgou um papel de embalagem, papelzinho. Ele escreveu o nome do paciente, o número do prontuário e escreveu o que ele tinha feito, dreno de tórax. Dobrou o papel e pôs no bolso. O que o senhor está fazendo, doutor? Ele falou, não, eu ponho isso aqui, depois eu entrego o papel para minha secretária e ela põe numa planilha. Para saber se eu recebi. Gestão, né, Fábio? Falei, cara, olha só, né? Imagina se esse papel perde.
se ele esquece de tirar do bolso. Fábio, eu nunca vou esquecer uma história que eu conheci no Volan. Eu nem sei se foi você ou o Alexandre que me contou. Que era algum médico que ele fazia os procedimentos, eu não lembro quais. E aí a faturista acabou deixando cair alguns documentos. Isso aconteceu no Asa. Isso aconteceu no Asa um pouco mais pra frente. Aí, esse do Asa. Então, aí nesse dia que eu falei, puta, tem coisa aqui. Dá pra melhorar. Sabe o que a gente usava? Palmitrel. Isso é 2002, 2003, aquele palmizão Trel, assim, ó, antes de iPhone, antes de qualquer coisa. Bom, aí eu conheci o Alexandre, né, fez essa proposta, não dava, mas eu falei, puta, cara, eu vou encarar. Aí eu virei pro Alexandre e pro Zé, pra JustWorks. Falei, cara, vamos fazer em conjunto? Vocês desenvolvem, e aí a hora que tiver bom a gente põe na loja, pra tentar alguma coisa assim e tal. E aí, ali a gente começou, entendeu? Fazer um sisteminha pra isso. O Asa, passado, sei lá, um ano que fez, eu não lembro exatamente o tempo, o Asa começou a usar o sistema. Nossa, desde aquela época. Não chamava Volan. Aham. Vamos chutar que isso era 2014, vai, quando começou a usar. Nossa, mas o Volan é muito mais antigo então, né, Fábio? É. Nossa. Vamos chutar que foi 14. Era assim, eu lançava a anestesia que eu fiz no iPhone, chamava Asa, era o logotipo do Asa. Lançava no iPhone e isso ia para nuvem e a minha faturista ela acompanhava o recebimento, entendeu? E quando você vai receber, as pessoas não imaginam isso, mas entre eu fazer uma anestesia e, sei lá, 90 dias depois eu receber aquele procedimento do convênio, além dos 90 dias, tem várias etapas que eu tenho que cumprir. Uhum. Uma delas é a famosa guia, Uhum. que é um impresso do convênio dizendo, olha, o paciente fulano de tal está autorizado a fazer aqui, sei lá, uma herniorrafia por vídeo no Hospital Santa Marina e tal, você tem 30 dias para fazer aquela cirurgia. E aí, no momento que ele faz a cirurgia, eu pego aquela guia e eu aviso o convênio, ó, aquela guia, número tal, está sendo executada no dia tal, entendeu? Isso é a guia do convênio. Que Uhum. quando qualquer paciente hoje vai operar, hoje já está muito mais online as coisas, né? Sim. Mas quando qualquer paciente vai operar, ele leva a guia autorizada. Isso é a guia. Essa história que você falou é o seguinte: lá no Asa tinha um balcão que ficavam as guias. E aí, algum dia, por algum motivo, uma guia caiu atrás do balcão, assim, ó. Ficou lá, ninguém viu. Naquela monte de papel, não sei o que, ninguém viu. Passados talvez uns 2 meses, a menina afastou o balcão para limpar e tinha uma guia caída. Aí a gente pegou a guia, putz, tem 60 dias, liga pro convênio, pede pelo amor de Deus para pagar, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí beleza, deu certo, tal, o prazo nem não era tão longo assim. Mas aí eu falei, putz, a gente precisa ter no sistema, que nem chamava o Volan, uma flag, né? Um lugar onde eu possa dizer, enviou a guia, não enviou a guia. Ah, Então, se você entrar no Volan hoje, vai ter lá a função enviar guia. Por quê? Por conta que lá atrás uma guia caiu. Então, o Volan, que nem meio era. storytelling, né, O Fábio? Volan, ele acontece, ele foi sendo criado dentro de uma empresa de anestesia, dentro do ASA, dentro da minha empresa, entendeu? Então, ele nasceu na força bruta ali. Enfim, começava ali, de vez em quando eu botava uma grana, investia no Volan, de vez em quando o ASA queria algum tipo de função, ajudava e tal, o sistema foi ficando robusto, Robusto, né? com várias funções e tal. Lá por 2017 ou 2018 eu comecei a colocar uma parte de escalas dentro do Volan, né, para controlar os nossos plantões e tal. Então ele foi evoluindo. Quando chega 2020, no começo de 2020, o Alexandre tinha dado, eu não lembro exatamente o que tinha acontecido, tinha dado errado, algum projeto, eu não lembro, coisa da JustWorks e tal. Eu falei, cara, vem pra dentro do Asa, fica aqui, ó, uma semana por mês, você fica aqui, e aí você vai acertar as coisas do Asa, as coisas de TI, de site, de não sei o quê, os próprios sistemas, blá, blá, blá. E assim ele foi. Só que deu azar da pandemia. Nossa, março, né? Cara, foi tipo assim, isso aconteceu em fevereiro, em março vem a pandemia. Ou aconteceu em março, em abril veio a pandemia, acho que é isso. Ele começou em março, em abril veio a pandemia. No que veio a pandemia, aquela incerteza tudo, o Paulo Henrique, que é o gestor do ASE, era o gestor, né, no momento, ele falou, cara, não dá pra gente ter essa despesa. A gente precisa enxugar, porque ele não sabe quanto tempo vai durar esse troço, né? E aí a gente dispensou o Alexandre, a gente como ASA. Eu falei, Ale, mas cara, vamos fazer essa porra, vamos
Vamos fazer esse sistema que eu sempre falei pra vocês que eu acho que vai dar certo. Você acredita, né, Alexandre? Tem que convencer eles. E convenceu o Alexandre. Cara, eu lembro de reuniões eu explicando pra todo mundo o que que era o Volan lá dentro dos desenvolvedores, que ninguém tinha noção o que que era aquilo, pagar, receber, aquela coisa toda. Enfim, médico é muito desatento com gestão. E aí eu sentia que ali tinha um mar para navegar. Aí o Alexandre falou, tá bom, bora. E aí a gente começou a desenvolver o volante de verdade, entendeu? Então, bom, isso deve ter sido abril, maio, em setembro, em julho a gente criou a marca Vola, né? Que é um nome que está na nossa cara, só que a gente precisou fazer um branding, contratei um cara lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Nossa. que já tinha feito algumas marcas e tal, e ele criou a marca Volan, que é volume anestésico, né? E eu acho uma marca super bonita, Sim. verde e tal. Sim. Então, o nome Volan é de julho de 2020 e a empresa, o CNPJ do Volan, é de setembro, outubro de 20, entendeu? Lançamos o Volan num congresso de anestesia em dezembro de 2020, o primeiro cliente é de abril de 21. Então, esse tempo todo a gente ficou transformando aquela plataforma que antes era só do ASA, com linguagem visual, com tudo do ASA, para uma nova plataforma chamada Volan. Esse tempo foi o tempo que demorou e a gente lança ele em abril de 2020. Então, o Volan está hoje com 3 anos e pouquinho de primeiro cliente, né? Nossa, é muito top, doutor. E o que fica também assim na minha mente quando você está falando, né, dessa questão de gestão, medicina, é muito o seu lado empreendedor de enxergar a oportunidade, né, Fábio? Assim, eu vejo que ainda é muito essa questão de vislumbrar, né? Você sempre ou seja, você lá em 2012, 2013, você já começou a enxergar Hoje uma necessidade, né? a necessidade, Mas eu senti essa necessidade, não era só uma boa minha. oportunidade também. Não era só minha. Cara, tem uma história que eu conto e ela é real. O problema é que ela é real. Tem um colega aqui de Campo Grande que ele fez ele se credenciou num convênio. E aí, na hora que ele se credenciou, isso há muito tempo atrás, ele tinha que escrever lá no formulário o número da conta para o convênio pagar ele. Aí ele escreveu o número da conta e ele errou um número. Ele errou o dígito, ele errou alguma coisa, ele errou um número, né? E fez o formulário. Bom, o convênio tentava pagar e não conseguia, porque não tinha o número da conta. Sabe quanto tempo ele demorou para perceber que ele não estava recebendo? 5 anos. Não é possível. 5 anos. Ai, caraca. Óbvio que não devia ser um valor grande, né? Devia ser um valor ali, sei lá, 2, 3 mil por mês, não sei, né? Só que qual o problema do médico? Isso era pior, né? Porque a medicina era uma boa carreira. O médico ganha bem, né? Não dá pra dizer que ganha mal. E ele Olha bastante, né? trabalha bastante, ganha bem, e só que ele ganha de diversas fontes, entendeu? Então tem o salário da prefeitura, tem o salário do hospital universitário, tem o salário do convênio A, do convênio B, do convênio C, e vai pingando na conta do cara durante o mês, entendeu? É uma torneira ali que tava fechada dele, assim, né? Ele não percebeu, Fechada, ele assim. nunca Tava estragada ali, né? não tava saindo água naquela, e ele não percebeu, porque tinha outras pingando, ele não percebeu, entendeu? 5 anos, se ele foi perceber. Multiplica aí, faz a conta, né? Sei lá, cara, eu acho que esse cara sei lá, vamos chutar aí pelo menos uns 200 mil atrás, entendeu? Então é um vácuo de gestão que o cara. E a gente não tem, e eu acredito que hoje ainda não exista dentro do currículo médico nenhum tipo de matéria que fala de gestão. A minha não teve. Com certeza, quem se formou antes de mim não teve. Talvez agora, em algumas universidades e tal, parece alguma coisa, algum tipo de matéria de gestão. Então, o médico não sabe, o cara se forma, ele vai se formar no 6º ano, vai começar uma residência, ele não sabe como ele é remunerado. Entendeu? Ele vai descobrir isso, talvez durante a residência, porque ele já vai ficar um pouco mais atento, mas ele vai descobrir a hora que ele entrar no jogo de verdade, entendeu? Doutor Fábio, deixa eu te falar, Fábio. Eu conheci uma galera aqui de Campo Grande. Você conhece aquela galera do Médico na Prática, Dr. Eric?
Conheço o Eric. Você conhece o Eric? Conheço. Ele tem esse método chamado médico na prática. Eu acho que dá É. pra vocês, do CEO na medicina e médico na prática, ter uma parceria. Preciso falar com o Eric, cara. É, Porque de eu repente tô em contato posso dar com umas os... aulas pra ele lá. É, De... mas é. Não, de levar o assunto. Não, mas justamente isso, é uma oportunidade, sabe? Porque, É. porque ele tá com esse método, inclusive eles fizeram um congresso semana passada lá em São Paulo. A gente tá agora na primeira semana de setembro, ele fez para vários médicos, o qual ele dá essas dicas práticas É. de como atuar. Eu acompanho ele. Eu tô fazendo mais uma pós, né? Tem que estudar sempre, né, Fábio? E aí, e aí teve uma matéria só de oratória. Assim, bem denso, só de oratória, assim, todas as técnicas e erros que nós fazemos todos os dias. Eu falei, puta, cara, eu nunca fiz um curso, assim, especificamente de oratória. Eu falei, cara, como a gente erra toda hora e a gente não sabe se comunicar em questões básicas, que muitas das vezes que isso vira o nosso jogo. Tenho certeza. É toda hora, Fábio, toda hora. Eu olhando lá, é assim, claro que você tem que olhar com um ar também, pô, tem que aprender, né? Se você olha com ar de, né? E eu falei, cara, e é isso que você tá falando, né? Porque o médico ele se forma, eu me formo em engenharia, a galera se forma e não entende nada. Não sabe como fazer. Sim, eu dentro do ASA, eu sou preceptor da Uniderp. Então, os acadêmicos, a gente tem uma residência dentro do ASA, a gente forma 2 residentes por ano ali no hospital. Que top, que top, que top. E muda o jogo. Muda o jogo porque você se obriga a estudar. Mas a gente acompanha, eu sou professor da Uniderp, e a gente acompanha os internos da Também é Uniderp. professor lá? Ah, putz, você não sabia. Aí, Joãozinho, você só descobre essas coisas em podcast mesmo, não? Foi há bastante tempo. Putz, eu sou muito burro mesmo. Eu não sabia, que legal. Eu já fui tutor, né? Já coordenei módulo e tal lá por 2011, 12, tal. Foi antes do ASA. Mas até hoje eu sou preceptor, né? A gente acompanha os internos dentro do centro cirúrgico da CACEMS. Então essa meninada aí do 5º ano passa 10 dias normalmente lá com a gente, acompanhando a anestesia, vendo como é que faz e tal. E eu, por conta do volante e tal, sempre que eu mostro uma anestesia, no final eu falo, cara, quanto você acha que eu tô recebendo por essa anestesia aí? Ah, doutor, não tenho a menor ideia. Ou eles chutam no 5 mil reais. Coitado, se fosse isso, tava ótimo. E aí eu falo, não, mas você sabe como é que paga? Ele falou, cara, não sei. Aí eu mostro, ó, a gente recebe normalmente por uma tabela chamada CBHPM, aí eu abro o valor, mostro, ó, vou calcular quanto que eu tô ganhando. Aí eu lanço um aplicativo, mostro pra ele, ó, tô ganhando tanto aqui nessa anestesia e tal, então você tá vendo? Para eu ganhar, sei lá, tanto, eu teria que fazer tantas anestesias e tal, então os caras não têm a menor noção. E essa é uma matéria prática real. É real, né? Do leito, né? É real, né, Fábio? Tem uma coisa que inclusive um dos objetivos do perfil CEO na medicina, e que eu vou abraçar é o seguinte: médico tem vergonha de falar de grana. Tem, cara. Sério, Fábio? Tem. Eles falam na roda, né? Entre os médicos. Mas meio questão de ego, assim, pra... Não, na roda, meu carro é aqui, minha fazenda, isso aí não sei o quê, eu tô ganhando tanto, dentro, fala. Mas a gente tem um pouco de receio de falar de grana, tipo, ó, eu pedi remuneração, entendeu? De cobrar o paciente. Tem que entender que você está vendendo um serviço. Sim, sim. Se eu estou vendendo um serviço, eu posso usar sim algumas técnicas de gestão, técnicas de venda, de não sei o quê, para vender aquele serviço. Os médicos que já entenderam isso, já aplicam muito. Você vê esses perfis médicos, esse pessoal fazendo rede social, Eu usando... vejo vários médicos trabalhando bem essa questão do marketing, né? Assim, marketing Tá médico. começando, né? Tá começando. Alguns, né? Não é todo mundo. E assim... Também é um investimento, assim, na sua visão, Fábio? Porque, por exemplo, assim, eu vejo que... Vamos lá. O senhor na medicina. Você quer falar o quê? Como é hoje ser um empreendedor e ser médico? Como que é o objetivo também disso? Deixa eu explicar o que é o CEO da medicina. Bom, aí veio o Volan. 2021 começamos o Volan e já tivemos um super primeiro cliente, que é a cooperativa dos anestesistas do Espírito Santo, que o estado inteiro, a cooperativa inteira usa Volan, e o Volan começou devagarinho e crescendo. E aí, do nada, eu caio nesse mundo de startup, que eu não era acostumado. Até hoje não sou. Esses dias um investidor meu mandou uma mensagem: qual é o PDV do Volan? Eu falei: o que é PDV?
Mais um termo, né, Fábio? O que que é PDV? Aí ele me explicou o que que era PDV e tal. Eu tinha o número, só não sabia o que significava. Eles usam muito a sigla em inglês, né? Muito nome em inglês. Só pra confundir, né, Fábio? É Aí, tudo papagaiado isso aí, né? aí começou, né? Eu comecei a entrar nesse mundo de startup, conhecer esses termos e tal. E o mundo de startup é muito acelerado, né? Eu acho que essa é a própria. E eu sou muito acelerado. Eu sempre fui no ASA, né? Até o fato. O ASA, a gente brincava que o ASA é um avião, é um jato, né? Eu consegui. Hoje o ASA já é maior, mas no começo a gente conseguia mudar a direção da empresa muito Rapidamente. fácil, assim, entendeu? Então era muito difícil pro concorrente. O concorrente é um, sei lá, um transatlântico, o ASA é uma lancha. Eu conseguia mudar, agradar o cliente, não sei o quê. Adaptar, A né? gente foi inovando muita coisa dentro da anestesia, entendeu? Que top, Fábio. Mas a hora que eu caio no mundo da startup é mais rápido ainda. No mundo da startup Acelerado. é acelerado, e termos, e aprendizado, e um dia você dorme bem, no outro dia você acorda com a IA na cabeça, que precisa, entendeu? E aí eu fui aprendendo um pouco desse mundo. Eu tô longe de saber de ser um cara de mundo de startup, tá? Tô longe. Mas eu estudei bastante e tal. Eu fui aprendendo um pouco desse mundo. E eu sou gestor do ASA, né? Nesse momento eu era gestor do ASA e eu comecei a ser CEO, né? A gente adora o termo. Ser CEO do Volan. E aí eu comecei a usar muitas coisas daqui, tentar levar para dentro do ASA. E muitas coisas da medicina eu levo para dentro do Volan, né? Então, misturar um pouco desses dois Top. mundos. Vem É um negócio essa. mais tradicional e um negócio inovador, né? Você Isso. mexe com os Eu dois. mexo com os dois, eu transito nos dois, levo coisas dos dois mundos um pro outro, certo? Aí, eu tenho muita necessidade de fazer marketing no Volan, de fazer. E eu gosto muito desse marketing pessoal, né? Uhum. Eu acho que o cliente, quando tem um rosto do lado de lá, ele dá mais valor, ele engaja Que a mais. gente acredita também, Fábio. Então, mas eu Uhum. quero isso, quero muito isso pro Volan. Sim. E eu sempre tive a dúvida, puta, eu vou fazer o Volan, os vídeos, é uma coisa besta, né? Eu vou gravar um vídeo, eu posto no Volan ou eu posto no meu pessoal? Eu faço isso, entendeu? Eu ainda tenho essa dúvida. Mas nessa de querer é, levar essa pessoalidade para dentro do Volan, mas não ser exatamente o perfil do Volan, eu falei, puta, eu preciso ter um perfil que fale disso. Eu vou falar sobre o quê? O que que eu acho que é o meu diferencial? É justamente isso, de conhecer o mundo da startup, de conhecer o mundo da gestão médica tradicional e o que uma coisa pode ajudar na outra. Que elas se mesclam, né? Fica O muito que eu top posso isso. levar daqui para cá e de lá para cá. E aí nessa eu falei, puta, meu perfil vai falar disso, entendeu? E aí alguém, não lembro onde que eu vi que era legal ter um perfil, não ser o meu estritamente pessoal, apesar que eu não sou postador e tal. Aí eu falei, puta, vou em casa, assim, conversando com a Aline, eu falei, puta, CEO na medicina. Aí eu criei um perfil, tá com 100 seguidores até agora, Eu sigo, Fábio. chamado CEO na medicina. Top. E aí a ideia é justamente tentar mesclar esses dois mundos, entendeu? Uhum. Esses dois jeitos de ver as coisas, a agilidade de uma startup com a coisa tradicional da medicina, a visão tradicional na administração da medicina, entendeu? Fábio, o que que você está vislumbrando, o que você está enxergando assim de futuro nessa parte da medicina, tecnologia, o que que você está até falando do Volante, na medicina asa, tudo isso, né, de futuro, assim, o que você está enxergando até para você ou para outras pessoas que vão ou empreender, o que que você está enxergando tudo isso agora, né, de futuro, para a gente poder conversar? Cara, é meio nebuloso, né? Eu acho que qualquer um que tenta dar uma previsão de futuro para muitos dos assuntos é besteira, né? Você vai errar com certeza em 2 semanas. Essa entrada da IA, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O que está acontecendo de muito. Eu não quero parecer elitista, tá? Mas o que está acontecendo de mais preocupante dentro da medicina no Brasil é essa abertura desenfreada de escolas médicas, entendeu? O Brasil tem proporcionalmente mais escola médica do que a Índia, do que os Estados Unidos, quer dizer, do que os Estados Unidos com certeza. A gente só perde em números absolutos, se eu não me engano, para a Índia. Ou tá quase lá, tá quase Então, empatado. você está falando da formação de médico Formação de médico, entendeu? Então, e qualificação também, né? não, óbvio, Nossa, porque para formar médico,
O professor Salvador, que Tem esse número, Fábio? Quantos médicos são formados acho que é 24 mil, se eu não me engano, por ano? por ano. E vai subir para não sei quantos, acho que para mais de 30. Então, a galera precisa muito do senhor na medicina, né, Fábio? Então, é muita gente com a qualidade da formação duvidosa. Ó, só você pegar Mato Grosso do Sul. Em 2000, quando eu me formei, tinha só a federal. Que era os 45 na época que formou com... 40, era 48 que entrava, depois aumentaram para 60. Vamos falar 60. No que eu tô me formando, criaram o curso da Uniderp. Na época, acho que era 60 ou 80 alunos. Tá? Então, hoje nós temos federal com acho que 90 alunos. Uhum. Uniderp mais de 100, 120 ou 200. 200 e poucos, né? É um tanto de gente. Total, né? Nós temos a UEMS, que eu não sei nem te falar quantas vagas são. Já vamos falar uns 300, então, já se forma, né? As três, né? Tem Faculdade de Medicina em Dourados, Federal, UFGD. FGD, uns 400. Tem Faculdade de Medicina em Três Lagoas. 500. Tem Faculdade de Medicina em Corumbá. E parece que a Uniderp vai abrir um campus em Ponta Porã, sinal, né? Que do lado de lá da fronteira são 6. 6 faculdades de medicina. Dá uns 1000, então. Só aqui. Só no Mato Grosso do Sul. Só no Mato Grosso do Não, Sul. talvez. Vamos, Então, vamos ficar sem falar com o assim, pessoal do Paraguai. assim, Só que o pessoal da fronteira. De lá pra cá. uns 500, Então, 700. é muita, muita gente, entendeu? E o professor Salvador falava o seguinte: você quer se formar um bom médico? Tem um bom preceptor dentro do pronto-socorro. Se você não tiver um bom preceptor, tem um livro dentro do pronto-socorro. E se você não tiver nenhum preceptor, nenhum livro, vai para dentro do pronto-socorro. O que ele quer dizer com isso? Medicina se aprende na prática. Entendeu? Campo Grande tem hospitais bacanas, Santa Casa, regional, hospital universitário, que dá, teoricamente, para fazer formação, entendeu? Hospital da Cacemes e tal. Mas e esse pessoal que tá lá, sei lá, em Corumbá? Será que ele tem volume de paciente? Entendeu? Não vou nem falar da qualidade dos preceptores. Será que tem volume de paciente para ele aprender, para ele treinar? Porque, cara, é uma ciência não é uma ciência exata. Então você precisa ter visto muitos pacientes com determinada doença, para a hora que algum chegar, você saber fazer o diagnóstico, saber fazer o A tratamento. própria mãe, Fábio, 40 anos de profissão, minha mãe. Doutora Carmen também deve ter isso. Doutora Carmen. Entendeu? Olha só. É. E minha mãe ainda fazia um monte de curso. Um monte, nossa. Então, Pra se ver, é uma ciência em constante evolução, né? E se você não tem a prática ali, tem que né? ter a prática. Tem que ter a prática de preferência do lado de uma pessoa que tem mais prática que você. Né? Por isso que o que é legal da residência. Residência é treinamento em serviço, onde você vai aprendendo fazendo, entendeu? Óbvio que com o preceptor do lado para não te deixar, porque você não pode pôr em risco a vida do paciente. Então, a gente hoje tem uma formação absurda de gente no Brasil com a prática duvidosa. Nossa, Entendeu? Fábio, esse aí é um problema real, hein? E detalhe, Entendeu? o cara gasta muito para se formar. O cara gasta muito. E aí ele... E tempo, atenção, dinheiro, tudo, né? Não, e grana. Vamos ser honestos, cara. Sei lá, um curso de medicina hoje deve custar uns 200 mil. O curso inteiro. Aham. 600? 12 mil por mês, 15 mil por mês. E até mais. 600, 700 mil. Entendeu? Então o cara sai do curso, ou ele tem que pagar o FIES, ou ele precisa trabalhar. Certo? E ele não. E ele, como que ele vai fazer para ganhar dinheiro? Para pagar o curso. Entendeu? E aí, muitos têm uma boa habilidade de comunicação e tal. Ele vai se vender em rede social. Só que ele está vendendo o quê? O que ele realmente está vendendo. O que ele já fez, né? Entendeu? Putz, Fábio. Esse é o lance. Quem está vendendo? O que ele está vendendo? Que conhecimento ele está vendendo? Qual que é a prática, né? A experiência. Infelizmente o brasileiro compra. Entendeu? Mas, Fábio, não é só na área da medicina, né? Hoje, várias áreas existem os especialistas sem experiência, né? Existe, cara, mas na medicina você está mexendo com vida, né? Não, tudo, assim, é área tenebrosa fazer isso, né? E pega esse pessoal da estética, injetando ácido e hialurônico. Você tá maluco. Todo mundo aí, entendeu? Tá maluco. Os médicos e os não médicos, e não sei o quê. O tanto de complicação que a gente vê e tal. Então, Você tá e o cara vai lá e se vende em rede social. Então, eu não sei te falar exatamente o que é o futuro, em que pé que vai dar esse futuro. Vai ter uma... Na escola complementar Ou- prática, né? Talvez, não sei, né? A residência consegue dar Uma norteada, né? uma padronizada no atendimento. A residência consegue. Só que você não tem residência para tudo esses médicos que estão formando, entendeu? E aí, então, você tem muita gente caindo no mercado sem ter treinamento suficiente e tal.
A gente vai ter, já está tendo uma coisa chamada comotização da medicina, onde você vai ter um basicão ali na profissão. Só que como nós estamos falando de vida, vai ter aqueles profissionais que se destacam muito, entendeu? Que vão atrás, que fazem uma boa formação. Tô nem falando de faculdade. Óbvio que se você está numa USP ou numa outra faculdade, a chance de você sair mais bem formado numa USP da vida é maior. Sim. Mas depende muito do médico, tá? Mesmo os profissionais que vêm de fora, que vão fazer medicina no Paraguai e voltam e passam pelo Revalida, cara, você tem profissionais muito legais, assim, que fazem uma medicina boa e tal. Mas a chance de ter profissional ruim é maior. É isso que está acontecendo na medicina. Aí o cara apela para rede social, apela para se vender. Ele vende uma imagem, ele não vende o conhecimento real, entendeu? E quem sofre lá na ponta é a população. A população toda, entendeu? Nesse sentido, eu não sei muito, não tem previsão para te falar mais ou menos o que vai acontecer com a medicina. Entendeu? Mas a gente consegue falar sobre vários assuntos, que nem a gente conversou agora, do volante, do asa. Mas, Fábio, eu também quero aproveitar aqui para agradecer esse episódio contigo, todo esse momento, esse conhecimento. Eu acredito que a gente conseguiu falar cada etapa ali que a gente se organizou para conversar. Mas o que eu gostaria é de convidar você para participar de outros episódios, chamar o Dr. Eric aqui, a gente grava junto. Cara, isso Né? é legal. Hein? Seria legal, então. Sabe que uma vez, não sei se pode falar. Pode falar. Uma vez eu tava. Eu vivo assim, essa busca não só profissional, mas pessoal, de crescimento pessoal, não sei o que e tal. E eu não sei, eu até sei, mas não vem ao caso, de falar que eu parei, cara, era tipo um workshop de 2 dias no interior de São Paulo. Era um curso sobre adestramento de cavalo. Aleatório. Mas é um cara que vocês podem olhar na rede social, Eduardo Moreira. Eduardo Moreira hoje ele fala muito sobre economia e tal, ele tem um viés ideológico, mas ele fala muito de economia e tal. E esse cara, ele é fantástico. Ele é adestrador de cavalo. E ele fazia um curso que a linha central do curso era falar de adestramento, mas ele falava de vida. Né? Era muito bacana. Você passava 2 dias lá na fazenda dele, no sítio dele no interior de São Paulo. E nessa eu conheci o Eric. Lá. Ele estava com o irmão dele. Entendeu? Lá eu conheci ele e tal. Eu sabia, o Eric é um puta profissional. Sim. Eu já sabia quem era e tal. Mas eu fui ter contato mesmo com o Eric lá. Entendeu? E desde então, isso foi 2018, eu acho. Desde então eu vejo o Eric no perfil dele, rede social e tal. Puta, eu torço muito pra ele, mas eu nunca mais encontrei. O YouTube dele. E assim, até eu ter conhecido ele, Fábio, foi assim, aleatório. O que aconteceu, né? A gente atende um cliente que ele trabalha com cidadania italiana, só cidadania italiana. Abraço, Genaro, caso você esteja escutando aqui, Letícia. Eu passo contato pra vocês tirar a mim. Ah, então já vou conectar. Bertozzi Bruschi, né? O escritório muito top. Eles são referência nacional, Fábio. Bora. E aí. Vou perder essa janela aí. Que acontece, né? Eles postaram um vídeo que tava a gente, né? A gente tá atuando lá com eles, né? Falando de gestão lá na empresa deles. E aí a Ana, a esposa do Eric, não sei se você já conheceu, ela viu, entrou em contato, falou comigo, aí eu conversei com ela, eu falei, não sei se vocês conhecem, né? Eu conheço o Dr. Fábio Feltrin, aí falei de você. Aí depois tive uma reunião com o Eric, falei, oi, Dr. Eric, tudo bem? Aí foi isso, né? Agora eu tô em contato com eles, né? Tô próximo deles, né? Cara, boa, você me deu uma boa ideia. De repente a gente ele pode me ajudar. É bom gravar um podcast aqui de vocês dois conversando. Talvez o Eric seja um cara legal pra falar dessa parte do que ele vislumbra da medicina É. e tal, porque, bicho, vou te falar com a parte de volante e parte de coisa e tudo. Tá muito loucura isso de inteligência artificial, de novas tecnologias. É uma realidade. Eu acho que o médico tá muito perdido, em geral, entendeu? O médico tem casos super legais. E, por exemplo, você pega o Pedro. O Pedro, ele não gostava de rede social, Pedro Pegolo, né? Ele tinha lá o perfilzinho dele pessoal, mas nem postava nada. E ele começou a perceber uma baixa no movimento, entendeu? O movimento dele. E aí ele falou, cara, eu vou fazer. E ele não precisa fazer, ele tem sucesso. Pedro tem sucesso em tudo que toca a mão, né? E aí ele decidiu fazer rede social, fazer Instagram, ele começou a investir nisso. Ele saiu de, sei lá, de 300 seguidores para quase 7 mil, se eu não me engano, eu acho que não tem 4 meses que ele tá fazendo.
E voltou a ter movimento consultório, aquela coisa toda. Então, se você pega um médico que tem a capacidade, que tem o treinamento, que tem a capacidade técnica do Pedro é indiscutível, Uhum. aí você junta isso na rede social, Alavanca. o cara destrói. Alavanca, né? O cara é gato. Assim. Se você pega o cara que é só rede social, ele faz isso e ele vai cair. Depois cai, né? Porque não tem que ter resultado. Tem que ter Entendeu? as outras pessoas ralando, né? As referências. Caras que são muito bons, mas não estão na rede social, esses caras estão caindo. Estão perdendo paciente pro. Pra essa galera aí. Então. Mas é isso, Ó, doutor Fábio. Você não mostrou o livro, acho que... alguém tá com tempo zoado aí? Você tá... Não. Cara, uma coisa que eu vou começar a mexer com relação a investimento em saúde, tudo, é esse livro que eu comecei a ler. Esse livro me foi apresentado. Nessa de Volan, uma das coisas mais legais do Volan, eu converso com gente do Brasil inteiro. Eu faço reunião de venda para apresentar o Volan para colegas anestesistas do Brasil inteiro. Eu devo ter feito umas 200 reuniões, sei lá, por aí, em todo o tempo do Volan. E eu conheci um cara, ele tá no interior de Minas Gerais, governador Valadares. O nome dele é Guilherme. Acho, talvez eu esteja errado, mas acho que é Guilherme. Depois você corta o põe. E então eu conheci ele, tá lá no interior de Minas Gerais. E o cara sabe muito de gestão. Ele sabe muito. Só que ele tá num nível de gestão Elevado. um passo à frente. Qual que é o lance hoje? Por que medicina tá ficando tão cara? Essa é o que esse livro aqui discute. E ele que me apresentou esse livro. Por que medicina tá cada vez mais cara? E isso é real. Você pode ver as reclamações da população em geral com relação ao plano de saúde. Cada vez está mais caro. Só que o médico, o cara lá da ponta, tá sempre reclamando. O hospital tá sempre reclamando. O plano de saúde tá sempre reclamando. Tá todo mundo insatisfeito. Uhum. Por quê? Porque não está se entregando o valor da maneira correta para o paciente. Hoje os tratamentos são caros e mesmo assim, você sabe qual é a terceira causa de morte nos Estados Unidos? Muito específico. Erro médico. Caraca. Nos Estados Unidos. Erro médico. Só fica atrás de AVC e câncer, se eu não me engano. Cara, é absurdo. É absurdo. O tanto que se investe lá, isso respinga pra gente, né? O tanto que se investe em medição de indicadores, não sei o quê, e a terceira causa de morte. Entendeu? E a tese central desse livro é o seguinte. Mostra o livro aqui, doutor Fábio. Esse livro é de 2006. Ele nem é uma grande novidade. Repensando a saúde. Pensando na saúde. Estratégias para Mudar a qualidade, reduzir. Mas qual que é a tese central desse livro? A competição dentro da medicina se dá no lugar errado. Porque ele não é médico, ele é um super defensor da economia de mercado, como acho que a maioria de nós somos. Uhum. Né? Onde a competição vai gerar eficiência e vai gerar valor para o cliente. E ele fala assim, dentro da medicina existe competição, mas a competição ela é uma competição de soma zero. O que é uma competição de soma zero? Eu sou um médico prestador, você é o hospital e ele é o convênio e lá está o paciente. Então, para eu ganhar mais, eu tenho que tirar de você. Por convênio ganhar mais, ele tem que economizar de nós dois. E para que o cliente consiga pagar menos, ele tem que achacar o convênio, entendeu? Então, o resultado é uma soma zero. E essa competição não gera valor, essa competição não gera evolução. Então, o que ele propõe é um jeito diferente da gente ver a medicina, onde a competição aconteça dentro do nível certo. A competição aconteça pelos indicadores certos e no nível certo. E aí sim a gente vai ver uma medicina explodir em qualidade, vai deixar de ser a terceira causa. O erro médico vai deixar de ser a terceira causa de morte e vai diminuir custo. Entendeu? Por quê? A medicina hoje é feita baseada em quanto mais eu te fizer uma cirurgia, eu te fizer um atendimento, eu te pedir um exame, enfim, alguma coisa desse tipo, mais eu ganho. E eu não tenho que ganhar dinheiro quando eu te peço o exame, eu tenho que ganhar dinheiro quando eu evito que você tenha uma doença. Perfeito, entendeu? Então a medicina vai demorar, vai virar para esse lado, entendeu? Mas eu já tô olhando isso porque eu preciso para ter esse tipo de competição, eu preciso fazer medição. Eu preciso medir. Tem que usar o volar, né, Fábio? Tem que usar o volar. Eu tenho que ter uma ferramenta que mede. Tem que Talvez seja uma das. Ele tem, sei lá, acho que 8 diretrizes de como fazer uma medicina baseada em valor. A terceira, a quarta você precisa medir e compartilhar dados. Então eu tenho que pegar os dados da minha anestesia
e mostrar para todo mundo. E até trabalha muito bem o terceiro pilar do Volan, que é a qualidade, né, Fábio? Que é sobre isso, Da medição. né? É sobre isso. Entra dentro da parte da medição, entendeu? A gente só não sabe ainda o mundo, né? Não é o Volan, né? No Brasil, o mundo não sabe bem a anestesia, exatamente como que eu vou medir valor, Então eu mas acredito fielmente, Fábio, pelo que você falou, né, que é muito essa questão educacional desses métodos novos, né? Por exemplo, eu acredito que o que você está fazendo e o Eric em conjunto é um dos bons caminhos, né, para se trabalhar no futuro da é, medicina. Querendo ou não, é a realidade. é. É a educação, né? Eu E, acho que a gente assim, é ter as ferramentas certas, né? E também em conjunto da educação, né? E gerar valor. porque isso vai sendo replicado, né? Isso, ser aplicado. Talvez isso, entendeu? Então é um lado que o Volan pode ir. O Volan, na minha cabeça, ele nem é mais uma ferramenta de faturamento, de gestão financeira, nada. Ele já está sendo uma ferramenta De educação. de, de geração de valor, mas é de acompanhamento da jornada cirúrgica do paciente. A jornada do paciente. A jornada cirúrgica, né? A jornada do paciente, onde o paciente, o foco tem que ser no paciente, ele tem que estar, a informação é dele, a informação não é minha, nem do, a informação é do paciente, e essa informação ela tem que andar junto com o paciente para que eu consiga avaliar em cada momento em que ele foi atendido se ele está melhor ou se ele está pior que o meu concorrente, se o meu atendimento é melhor ou pior do que o meu concorrente anestesista, Uhum. para que aí eu te dê opção. Você como paciente ou você como um cirurgião, ó, os meus números são esses, os números do meu cliente, do meu concorrente são esses. Você pode escolher qual dos dois para fazer a sua anestesia. E aí a gente trabalha em conformidade, né? Cara, é isso. Doutor Fábio, quero te agradecer por esse episódio. Assim, acredito que a gente esperou demais para te chamar, né? Então, mas acredito que a gente conseguiu atender as expectativas, né, de um bom episódio, né? E também, na realidade, eu quero convidar você a participar de próximos episódios com a gente. Sua visão empreendedora é muito importante para a Retem Max, né? Então, eu te convido a gente poder fazer um próximo episódio falando mais adentro dessa parte educacional, chamando o Eric, a gente faz um combinado aqui também, né? Fica o convite, Eric, caso você esteja escutando, a Ana também. Eu queria que você deixasse aqui agradecimentos, quem você quiser, redes sociais do Volante, Ona Medicina, a ASA, parceiros que você goste, também aí fica a seu critério. E aí volta para mim e eu encerro o episódio. Cara, Arthur, eu que preciso agradecer, porque nessas andanças, né, dentro do mundo da startup, eu conheci o Guilherme, e o Guilherme nos apresentou o Rafael, e o Rafael nos apresentou a Retenmax. E a Retenmax, ela foi uma virada de chave dentro da história do Volan, né? Não só pelos processos, mas também pelas pessoas que vocês trouxeram pra gente. É uma pena que a nossa parceria ela não é mais estreita. Ela será. Aham. Ela não é mais estreita por conta de fatores menores, né? Mas a vontade que vocês estejam cada vez mais dentro e levando os macetes de retenção lá, vocês já nos entregaram vários e levando os macetes lá pra gente. Inclusive isso daqui, né? E a gente tá aqui compartilhando e tal. Então, Isso é muito importante, Fábio. É assim, o que, a gente considera, né? Essa parceria da Retemax, Volan, né? Assim, a gente. Eu me vejo parte do Volan. Eu falo pro Ali, vocês são. né? Cara, eu sou Volan, né? Tanto que eu sempre tento fazer as indicações. Semana passada eu falei com o Lucas. Falei, ó, Lucas, tem uma ferramenta aqui do caramba e tal. Passei para ele para fazer prospecção, né? Então sempre estamos norteando, né? Pro próprio Rodrigo, né? O Ale. Tem uma preocupação máxima, porque na realidade o Volan, quem tá ali por detrás, é muito, muito capacitado para fazer o que tá fazendo, sabe? Arthur, vocês são, uma coisa que eu acho que é legal é falar com relação à gestão, e que você não precisa saber fazer tudo, né? Eu acho que é até injusto você exigir que você faça tudo do médico, porque no fundo ele tem que dar um bom atendimento. E quando a gente é humilde a ponto de falar, eu não sei fazer tudo, eu não quero fazer tudo e tal, aí a gente precisa de bons aliados, né? E a Retenmax é do Volan e meu, você sabe, né? Inclusive, não tenho nem vergonha de falar, a minha gestão financeira que me ajuda a fazer é a Retenmax. Vida pessoal, fala, Dr. Fábio. Não, mas não adianta eu
vir aqui falar de gestão, não sei o quê, pô, mas a sua calça é curta, você nem faz sua gestão financeira. Não, não é que eu não faço, eu terceirizo, né? Eu olho, eu acompanho e eles me ajudam, vocês me ajudam, entendeu? Então, puta, eu que agradeço, não só a participação, mas principalmente por vocês estarem na vida do Volan e fazerem parte do Volan. É fundamental. E eu tenho certeza que a nossa parceria ela vai se estreitar mais na medida em que os problemas pequenos forem sendo resolvidos. Doutor Fábio, deixa aqui as redes sociais do Volan, do senhor na medicina. Eu vou falar do Instagram, que é o que Instagram, justo no Instagram. é o @volan.app.br, app.br. E a minha é CEO na medicina, CEO na medicina. Que você quer deixar do Asa também? Asa Anestesia, @Asa Anestesia, é o do Asa. Né? São os 3 mais... que tem a ver com a minha vida profissional. Volan, Asa e o CEO e tal. Maravilha. Fábio, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado por esse episódio incrível. Eu tenho certeza que um dos melhores dessa terceira temporada. E acompanhem os anteriores, assistam os anteriores e também acompanhem os próximos que virão. Então já siga a gente e acompanhe também a galera do Volan, que é incrível. Abraço.